Livro de Jó, o capítulo 1, versículo 22. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Amém. O senhor pode sentar em nome de Jesus. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui buscando ao Senhor. Glória a Deus. Alguns irmãos faltaram, espero que seja por causa do jogo, né? Um dia eu fui numa igreja, falando hoje para minha esposa, que um pastor da Assembleia da época foi convidado para ir para uma igreja batista pregar. Acho que é por aqui a igreja batista. Aí ele chegou 6 horas, porque o culto lá era 6 horas. Só que ele chegou, ninguém. Deu 6h20, ninguém. 6h30, ninguém. Aí quando foi 15 para 7, ele já pensando em ir embora, o pastor da igreja chegou a correr e falou: ô pastor, me perdoa, esqueci de falar para o irmão que hoje o culto vai começar às 7h30. Mas por quê, meu? O que aconteceu? É porque a maioria da igreja é São Paulino. Aí os irmãos só vão vir quando acabar o jogo. Eu falei: misericórdia. Aí o pastor falou assim: ó irmão, eu nem sei se crente pode torcer para time de futebol, ainda mais faltar em culto para jogo, né? Eu também aprendi que não pode torcer não, irmãos, mas sem fanatismo, né? Não trocando Deus por jogo, acho que, né? Não vamos incentivar ninguém, né? Mas assim, ainda passa, né? Mas deixar de buscar as coisas de Deus para buscar coisas do mundo, não. Isso aí é inaceitável. Porque muitas vezes é fácil a gente falar: Jesus é tudo para mim. É igual aquele lá, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quer nada, né? Da boca para fora, né? Então que a gente possa ser sincero com o Senhor, realmente deixar o nosso Deus falar mais forte na nossa vida. E quem ainda tem esses problemas assim, né? Muito ainda firme nas coisas do mundo, que deixa o Espírito de Deus agir para que seja liberto, né? Não seja preso a essas coisas, né? Porque o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Então, irmãos, time de futebol, política, emprego, empresas, tudo que há no mundo vai passar. Agora, quem faz a vontade do Senhor terá a vida eterna. Amém? Irmãos, eu queria falar deste homem chamado Jó. Esse homem de Deus, que muitas vezes nós falamos sobre o sofrimento de Jó, o que passou pela vida dele. E eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós, pelos que eu conheço na minha vida, e eu mesmo, seríamos capazes de passar aquilo que Jó passou. Porque Jó, ele passou pela falta de saúde e pela perca de tudo que ele tinha. Então ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu até os seus amigos e perdeu a sua saúde. Ele ficou completamente doente. Geralmente, Satanás sabe que todos nós temos um limite. E a palavra do Senhor diz assim: que jamais nós seremos tentados além das nossas forças, mas antes Deus nos dará um escape. Aleluia. Mas no caso de Jó, o inimigo foi com tudo. Só não pôde tocar na vida dele. E o resto tudo pôde. E algo que me chamou a atenção na vida de Jó, além do seu sofrimento, foi o que ele falou para Deus. Ele falou bastante com seus amigos, com Bildade, com Eliú, mas ele falou com Deus algumas vezes. Ele passou por coisas que ele teve que falar com Deus. E aqui em Jó capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e tosquiou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou e disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? O que é essa declaração de Jó para com Deus? Ele recebeu uma punhalada
de más notícias. Foram notícias no atacado, não foi ao granel, foi tudo de uma vez. Mal um parava de falar, chegava. Só que aí ele falou, eu vou falar com Deus agora. Ele falou, não tem problema o que está acontecendo na minha vida. Se Deus trouxe esse mal, se Deus trouxe a pobreza, se Deus trouxe essas coisas ruins na minha vida, eu perdi meus filhos, eu perdi meus bens, perdi minhas terras, eu perdi os meus animais, que era realmente o que trazia a riqueza, eu perdi os meus grãos, perdi minhas casas, os meus celeiros. Não tem problema, o nome do Senhor ainda tem que ser bendito, tem que ser exaltado nos meus lábios. Jó perdeu tudo, mas como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé ele não perdeu, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. E ele disse que Deus ainda era digno de ser adorado. O Senhor ainda era digno que Jó dobrasse os joelhos e falasse com ele. Eu saí nu, mas o meu Deus é bendito. O meu Deus, ele tem que ser exaltado. Irmãos, que a gente possa ver esse exemplo da parte de Jó, porque no versículo 22, quando eu acabei de ler, diz assim: e com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não reclamou de Deus, mas ele exaltou o Senhor. Aleluia, Deus. E isso, irmãos, é algo que tem que chegar ao nosso coração. A gente tem que aprender a exaltar ao Senhor na hora da angústia, na hora da perda. Tiago diz assim, o apóstolo Tiago disse assim, que quem está feliz cante louvores e quem está triste ore. Amém, está certo. No momento da aflição é a hora de orar, é a hora de buscar a Deus. E é a hora também de bendizer o nome do Senhor. Na sua oração, dobra os joelhos e fala: o Senhor ainda é o Rei do Universo. O Senhor ainda é grande. O Senhor ainda pode fazer o que quiser. O Senhor pode matar e pode fazer viver. O Senhor pode colocar no montouro e fazer assentar entre os príncipes da terra. O Senhor pode tudo. Nós sabemos. Não é fácil quando coisas ruins chegam em nossas vidas, mas vamos aprender com a palavra do Senhor que o nome de Deus tem que ser exaltado em nossas bocas. Da nossa boca não pode sair palavras de bênção e palavras de maldição. Que possamos ainda exaltar este Deus. De quando for dado o testemunho, que possamos falar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é aquele que pode todas as coisas, que Ele ainda tem que ser adorado. Amém? No capítulo 2, versículo 10 diz assim: porém, ele disse, depois que a mulher falou que era para amaldiçoar a Deus e morrer: como fala qualquer das doidas, fala tu, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O mal veio da parte de Deus? Não, né? Deus não pode ser tocado pelo mal. Veio da parte, infelizmente, de Satanás, que o acusou. E a Bíblia diz, no capítulo 12 de Apocalipse, que a serpente original, o dragão vermelho, ele nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não tem o que fazer. Ele fica dia e noite acusando. E o inimigo acusou Jó de uma pessoa que só servia a Deus porque tinha vantagens. Tinha vantagens financeiras e tinha vantagens na sua saúde. Mas Jó não sabia desse desenrolar que havia lá no céu. Jó não sabia o que estava acontecendo no chamado mundo espiritual. Ele não tinha ideia sobre isso. E como ele era homem de Deus, ele falou: o que vem na minha vida vem de Deus. De certa forma, Deus não fez o mal, mas permitiu. Mas guardou. Porque se o Senhor não nos guarda, irmãos, como diz o salmista, ora diz Israel, se o Senhor não fosse conosco, ora diz Israel, eis que teríamos comido vivos.
É isso que o inimigo faria comigo e com você. Você que serve a Deus, coloca uma coisa no seu coração: se não é o anjo do Senhor que acampa em volta da sua vida, o inimigo já tinha te comido vivo. Porque a Bíblia compara ele como um leão, né? Um leão que está ao nosso derredor. Então, se ele pudesse, ele comia. E leão não é brincadeira, não. O bicho tem 330 quilos, puro músculo. As garras, maior que é terrível. Então, não tem jeito. Mas o Senhor está conosco. Então o inimigo, a Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Aleluia! Está lá em 1 João. Aquele que é nascido, sabemos que somos de Deus. E aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Aleluia. Mas na vida de Jó, para que Deus mostrasse para mim e para você, para todo o inferno, que há homem de Deus na terra, que é servo do Senhor da terra, o Senhor permitiu. E ele falou claramente: o que acontece na minha vida vem da parte de Deus. Perdi minha saúde, mas isso vem de Deus. Perdi meus bens, isso vem de Deus. Eu não vou amaldiçoar o meu Deus. Eu não vou abrir a minha boca contra Deus. Jó abriu a boca assim para os seus amigos que o acusavam de pecado. Pecados diversos, que ele era astrólogo, que ele era idólatra, pagão, que ele era uma pessoa injusta, que não via o direito dos pobres, das viúvas, do órfão, que ele era uma pessoa até imoral, né, que ele olhava para as mulheres de forma indecente, e ele se defendendo disso. E ele também pedia para que Deus respondesse, falasse, ele falou: Senhor, fale comigo. Ele pedia para Deus falar com ele. Mas ele não abriu a boca para falar mal do Senhor. Falar: o meu Deus não serve. O meu Deus é um Deus que não existe. É um Deus mau. É um Deus que pesa a mão. É um Deus que fez Deus que fez aquilo. Ele não blasfemou do nome do Senhor. Ele falou: o que vem de Deus eu aceito. Aleluia. Aleluia. Irmãos, que nós possamos ter essa declaração de fé, que o que vem de Deus nós aceitamos. Aleluia. É como diz aquele hino: se lá para o deserto Jesus me quer levar, eu vou. Aleluia. Porque aonde Jesus me pedir para eu ir, eu vou. O que vem de Deus eu aceito. Pode vir a pobreza, eu aceito. Pode vir a prova, eu aceito. Pode vir a doença, eu aceito. Pode vir a vergonha, eu aceito. Pode vir as afrontas, eu aceito. Aquilo que é de Deus é bom. Aleluia. O que vem de Deus é bom. Porque a natureza intrínseca de Deus é Ele ser bom. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Nós somos maus. Mas Deus, Ele é intrinsecamente bom. Ele é intrinsecamente santo, justo. Não há maldade no caráter de Deus. O caráter de Deus é bom. Então o que vem de Deus é bom. A morte é bom. Se ela vem de Deus, ela é boa. O desemprego é bom. Se vem de Deus, é bom. O desprezo, a angústia, a calúnia, se ele vem de Deus, é bom. Se a mentira, que muitas vezes vem contra a nossa vida, se ela vem da parte de Deus, ela é boa. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Se Deus está permitindo vir coisas na minha vida, é porque é bom. Aleluia, Deus é bom. No final eu vou glorificar a Deus. No final você vai dar glória a Deus. Assenta-te no pó. Fique sozinho, fica sozinho, solitário, pois é essa a porção que Ele dá aos filhos dos homens. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Glória a Deus, aleluia. Um dia, irmão, meu irmão e minha irmã, a tua vergonha vai passar. As afrontas que te dizem onde está o teu Deus, vai passar. Aleluia. As afrontas, mas você não é crente, você não dizima, você não ora, você não toma ceia, você não vai para a igreja todo domingo, você não faz campanha, você não sobe e desce monte, você não vai em vigília. Onde está o teu Deus? Um dia você vai falar:
um dia eu vou glorificar o meu Deus. Aleluia. Eu ainda louvarei no meio da congregação dos justos. Eu ainda vou dar o meu testemunho. Hoje nós ouvimos testemunho da parte do Senhor e você ainda vai dar o seu testemunho. Glória a Deus. Ouvimos testemunho de provisão, ouvimos testemunhos de cura, e você e eu ainda vamos dar o testemunho, ainda que muitos dizem que nós estamos perdendo o nosso tempo em oração, em obediência, em santidade, em devoção ao nosso Deus. Não tem problema, o que vem de Deus eu aceito. Glória a Deus. Jó que disse assim: não tem problema, mulher, eu não vou amaldiçoar o meu Deus. Eu não vou dizer que ele não presta. Se ela falou isso, irmãos, é porque com certeza ela ouvia da parte de Jó que Jó atribuía tudo que ele tinha a Deus. Não dá nem para saber se ela cria em Deus ou não, de nascença, porque Jó não era israelita. Eu creio que ele era descendente de Abraão. Pelo lugar que ele morava, os amigos dele, é tudo da região ali de Edom, lá da terra de Esaú. Talvez ele seja descendente de Esaú, não sei, talvez da segunda ou primeira geração de Esaú. E ele foi talvez um dos únicos da geração de Esaú que creu no Deus de Isaac, pai de Esaú. Talvez um dos únicos. E de todo o coração. Porque eles criam em Deus, mas eles também criam em outros deuses. Você vê Labão acreditava no Senhor, falava assim para Jacó: olha, bendito tu que vem do Senhor, é melhor você ficar com uma das minhas filhas do que com qualquer um outro. Então eles acreditavam em Deus, mas em compensação ele também tinha os seus deuses também, os deuses familiares dele. Mas Jó, assim como Jacó, assim como Isaac, e assim como Abraão nessa época, ele cria única e exclusivamente em Deus. Só o Senhor é Deus. Não tem Baal, não tem Dagon, não tem Asterate, não tem Bel, não tem nada. Deus é apenas o Senhor. Só o Senhor é Deus. Então ela jogou na cara: cadê o seu Deus? Cadê o único Deus que não tem imagem? Cadê o único Deus que não é representado por um animal? Porque Baal tinha cara de cachorro, Dagon tinha cara de peixe. Cadê o seu Deus? Lá no Egito tinha Deus com cara de ave, tinha Deus com cara de crocodilo, com cara de boi. Tinha Deus para todo lado. Mas Jó aprendeu que o Deus verdadeiro não é representado por nada na terra e nem no céu. E não tinha Bíblia na época dele. Para falar a verdade, o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó. É o primeiro livro da Bíblia, não foi Gênesis, foi Jó. Mas ele aprendeu pela fé, passado de geração por geração, vindo de Abraão, de Isaac e do próprio pai dele, meio torto, mas ele, pela fé, ele pegou aquela palavra do avô dele e creu. Não, só existe um único Deus, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Aquele que falou para o meu bisavô para ele sair da terra do dos caldeus para a terra a qual ele iria mostrar e queria abençoá-lo grandemente. Ele criou nesse Deus. Só que um dia a mulher dele falou assim: esse Deus que você tanto ensinou para os meus filhos, ensinou para mim, ensinou para os seus empregados, para os seus servos, hoje ele tem acabado com a sua vida, amaldiçoa ele. Mas aí, pelo próprio Espírito Santo, eu creio, ele disse: eu não vou amaldiçoar meu Deus. Como eu te disse, tudo veio dele. Então ele é o dono, ele tira o que ele quer e ele dá o que ele quer. Aleluia, Deus. Deus faz o que quiser, irmãos. E quem é um homem para discutir de Deus? Então a mulher dele deixou lá Jó. E a Bíblia diz assim, em alguma parte do livro de Jó, que até o hálito de Jó era desprezado pela mulher. A mulher dele desprezava Jó, não queria chegar perto dele, porque ele tinha um hálito muito, muito ruim, por causa das doenças que ele tinha. E até a mulher estava desprezando ele. Mas Jó mesmo assim continuou esperando em Deus.
não amaldiçoa o nome do Senhor. Já no capítulo 40, os versículos 4 e 5 diz assim: Deus falou com Jó, né, a partir do capítulo 38, e Deus ficou perguntando para Jó algumas questões, e Deus perguntou para Jó. Aí que Jó falou, capítulo 40, versículos 4 e 5: Eis que eu sou vil, que responderia eu? Antes põe a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado, não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. O que Jó ouviu da parte do Senhor até o capítulo 40 é Deus falando: eu sou Deus. Aleluia. Eu criei tudo. Eu fiz tudo. Eu ordeno tudo. Nada saiu do meu controle. Aleluia. Todo ser vivente da face da terra pede ajuda para mim. Filhotes de corvo, filhotes de leões, gazelas. Eu ordeno as estrelas, qual é o caminho delas. Eu ordeno o vento, eu ordeno a neve. Aleluia. Eu fiz todas essas coisas. Aleluia. Então, o que Deus está falando para Jó? Tu vai confiar em mim ou vai ficar reclamando? Eu não vou te responder o que aconteceu na sua vida. Eu só vou dizer quem eu sou. Aleluia. Eu vou dizer quem eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, diante de Deus é isso. Essa é a palavra que nós temos que colocar no coração. Você vai ficar pedindo explicação para Deus ou vai crer? Ou vai crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Ou vai crer que Ele é o Deus que realmente não pode ser julgado? Aleluia. Deus não pode ser julgado. Porque muitas vezes a gente... Tem até um filme, né, que o homem colocou Deus no banco dos réus. Porque ele perdeu tudo numa ventania, num furacão, não me lembro muito bem. Aí ele colocou Deus no banco dos réus. E é verdade isso, realmente. Teve um banco que fez isso. Mas a gente não tem a menor condições de julgar o Senhor. Confia. É isso que Deus falou para Jó. Tu vai reclamar ou vai confiar? Olha quem eu sou. Então Jó foi claro. Eu vou pôr a minha mão sobre a boca. Eu vou tapar a minha boca. Eu não vou prosseguir questionando o meu Deus. Eu não vou ficar questionando o porquê disso aconteceu. Eu não vou questionar porque Deus permitiu sobre a minha vida. Eu não vou questionar porque eu fiquei mais magro, parecendo uma caveira. Eu não vou ficar questionando porque eu fiquei pobre, porque as pessoas me desrespeitam, porque as pessoas me julgam. Eu simplesmente vou confiar no meu Deus. E foi tão sério que Deus falou assim, porque ele ficou lá sentado sobre a cinza. Deus falou assim: olha, põe-te de pé, cinge-te, te veste, põe-te de pé, e eu vou falar com você como homem. É Deus, aleluia. E ele ouviu. Mas também, né, irmão, se Deus aparece para você, que isso, né? Seria bom, né? Seria uma bênção, né? Podia acontecer o que for, mas se Deus aparecer e falar com você, é uma bênção. Você vê que Deus apareceu para Abraão quando ele estava lá na tenda dele. Apareceu para Moisés e apareceu em sonhos para Salomão 2 vezes. Desses homens, Salomão até se desviou. Creio que depois ele voltou e escreveu o livro de Eclesiastes já na sua velhice. Mas mesmo Deus aparecendo para ele, se desviou. E no caso de Jó que já tinha a sua fé em Deus, mas estava com a fé abalada. Para ele já estava bom. Olha, o meu Deus apareceu para mim. Eu não vou perguntar nada. Não vou perguntar por que isso aconteceu comigo, o que aconteceu.
Deus não falou que Satanás apareceu lá, aqui no meio dos anjos e começou a acusar ele. Não, Deus só falou quem ele era e para Jó bastou. Aleluia. Eu falei, eu vou ficar quieto. Eu não falo mais nada. Se o Senhor está dizendo, se o Senhor apareceu para mim e falou que tu és e acabou, eu ponho a minha mão na boca e vou ficar quieto. Amém, Jesus. Aleluia. É para confiar no Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Não importam as circunstâncias. Oh, Jesus. Não importa o que aconteça, continue buscando a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Alguns não vão compreender. Alguns não, nem você vai compreender. Ninguém compreende os intentos do Senhor. É impossível entender os intentos do Senhor. Uma coisa que para mim é um grande mistério, porque a redenção da humanidade foi necessária a morte e a morte de cruz e derramamento de sangue. Se com uma palavra Deus poderia resolver tudo. Mas mesmo assim ele quis morrer e morrer a morte de cruz. Não sei, mas ele quis. Então, as coisas de Deus, as reveladas são para nós e nossos filhos, mas as escondidas são do Senhor. Então Jó ele aceitou. Falou, não, tá bom. O que o Senhor mostrou para mim, eu vou ficar quieto. Aí no capítulo 42, a partir do versículo 2 diz assim: bem sei eu, Jó falando com Deus, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu as não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinas. Com o ouvido dos ouvidos te ouvi, mas agora te vê o meu olho. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó, quando estava lá reclamando da situação dele, querendo saber por que aquilo sobreveio sobre a vida dele, Deus apareceu para ele. Deus falou com ele. E ele pediu perdão. Ele falou, não sei, eu não conheço as coisas. Irmãos, uma coisa que eu digo para vocês, acho que todos nós, no momento das aflições, no momento das angústias, das humilhações, de alguma maneira nós pecamos contra Deus. Nós perguntávamos, aonde está Deus? Duvidamos na sua bondade. Duvidamos que Ele estava ouvindo a nossa oração. Quantas vezes nós falamos, será que Deus ouve meu clamor? Será que Deus contempla as minhas lágrimas? Será que Deus tem visto o meu sofrimento, a minha busca, que eu tenho orado, que eu tenho jejuado, que eu tenho me humilhado? Será que Deus tem contemplado o que tem acontecido comigo, as afrontas que vêm sobre mim? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, blasfemamos contra Deus. Murmuramos contra o Senhor. Murmuramos. Achamos que o nosso Deus não é tão bom assim. Que Ele não compreende o nosso sofrimento. Que Ele está distante. Muitos, por não compreender o sofrimento, muitos por não compreender porque o mal vem sobre o justo, até criaram teologias para si, dizendo que Deus criou tudo e foi embora. Ele foi um relojoeiro, Ele criou todas as coisas, todas as condições, deixou o mundo funcionando naturalmente, criou as leis do universo, as leis da física, da química, da biologia e foi embora. Alguns creem nisso. Talvez os irmãos não saibam, mas na religião do Candomblé só tem um Deus. Acho que o nome dele é Omulu, se eu não me engano. Só que eles sofreram tanto que eles falaram, não, o Deus verdadeiro foi embora e deixou os agentes, os guias.
E muitos podem chegar nessa conclusão se não crer de todo o coração no Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele não é insensível ao seu clamor. Ele não é insensível ao seu sofrimento. Não pensa você que o seu problema é pequeno aos olhos de Deus. Nós sabemos que há fome na terra, há guerra na terra. Nós sabemos que há injustiças, há mortes. Pessoas honestas morrem. Pessoas inocentes morrem. Nós sabemos de todo o mal que há na face da terra. Mas eu quero dizer também para mim e dizer para você, esse sofrimento todo Deus está contemplando, mas também contempla o seu sofrimento. Aleluia. Também contempla o meu sofrimento. Ele contempla a sua e a minha necessidade. Para Ele não é coisa de somenos. Para o nosso Deus, a sua angústia, aquilo que preocupa a sua alma, é um motivo de preocupação também para Ele. Aleluia, Pai. Também é. Então, irmãos, que a gente possa colocar a nossa vida como deste grande homem de Deus. Ele fala assim, olha, eu só vou fazer uma coisa, eu só vou dobrar os joelhos e falar com meu Deus. Eu só vou falar com meu Deus e vou me arrepender, porque para mim o que vale é que eu sei que Ele vive. Aleluia. Eu sei que Ele é. Eu falo como nós podemos falar, como falou o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Nós possamos falar isso. Eu sei, não importa o que aconteça comigo, eu sei em quem tenho crido. Coloque isso no seu coração. A sua dificuldade um dia vai chegar ao fim. A sua humilhação um dia vai chegar ao fim. Mas se coloque diante do Senhor. Se coloque diante de Deus. Não faça nenhuma loucura. Não cometa nenhuma iniquidade. Não vá buscar as coisas deste mundo. O mundo não é solução para nada. Continue firme no Senhor. Tenha a paciência que esse homem teve. Ainda que ele reclamou um pouquinho sim. Se você for ler na Bíblia, ele reclamou um pouco. Ele não estava compreendendo. Ele pediu uma resposta da parte de Deus. Mas assim como ele teve a resposta da parte de Deus, você também vai ter. Nós temos que aprender, irmãos, agora é um pouco mais filosófico. Nós temos a nossa geração atual, ela tem que aprender a conviver com o sofrimento. Nós estamos mal acostumados. Nós achamos que tudo tem que dar certo. Nós achamos que a prova que nós somos de Deus é que tudo dá certo. Que quem tem o Espírito Santo não pode dar errado. Não. Homens de Deus falham. Homens de Deus erram. Homens de Deus sofrem danos. A gente tem que aprender a também não só ganhar, mas aprender também a sofrer, porque como disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sei viver em abundância e também sei passar fome. É isso que Paulo falou, não é que você vai poder ganhar tudo, é que você vai poder passar por todas as situações em Cristo. Você está rico, você está em Cristo. Você não é soberbo, você não é ganancioso, você não é egoísta. Você está pobre, você está em Cristo, esperando na providência do Senhor. Que aprendamos, irmãos. Aprendamos que somos sujeitos às doenças. Somos sim, irmãos. Eu sei que muita gente ensina aqui não, que a gente não pode ficar doente. Fica assim. Você não é super-homem? Não, fica, a gente fica doente. Paulo tinha problema no olho. Se você lá lê um cuidadinho em Gálatas capítulo 2, ele diz assim: eu sei, irmãos, que vós me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo, e que se pudessem, vocês me dariam os seus próprios olhos
porque eu fui com vocês ainda enfermo na carne, fraco, e vós me recebeste como um servo do Senhor. Ele tinha problema no olho. Ele não enxergava muito bem. Ele nem escrevia as cartas dele, cartas curtinhas. Ele não escrevia porque ele escrevia muito grande as letras, porque tinha problema no olho. E era um homem que ressuscitou mortos. Um homem que fez um paralítico andar. Um homem que expulsou demônios. Mas era enfermo. Era enfermo. Aí vai falar o quê? Que ele não era um homem de Deus? Era assim. Nós estamos sujeitos. Mas que nada disso nos tira do amor de Cristo Jesus. Nem a fome, nem a perseguição, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma venha nos tirar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada venha nos tirar do nosso Deus. Vamos tomar essas sentenças de Jó. Ele falou 4 vezes com Deus. E eu posso dizer, como disse no versículo 24, e em nenhuma delas ele pecou. Nenhuma. Ele só soube fazer uma coisa. Ele falou assim, Deus me tirou tudo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Nesse mundo eu vim com nada, ganhei tudo, estou com nada de novo. Está na mão de Deus. Veio mal sobre mim, não tem problema. O que vem de Deus, para mim é bom. Depois Deus falou com ele e falou assim, eu não falo nada. Eu só me contento em saber que o Senhor é o Deus verdadeiro. Aleluia. E depois ele disse assim, eu me arrependo. Aleluia. Que pecado já teve, não importa. Diante de Deus, a nossa justiça é trapo de imundícia. Aleluia. Não importa. De alguma forma nós somos pecadores. Diante do nosso Deus, Ele só merece realmente que nós estejamos prostrados diante dele. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Em nome de Aleluia. Jesus. E agora vamos para a mesa do Senhor.